Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo o meu coração. Então se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo o meu coração. Mesmo longe muitas léguas, numa triste solidão, espera a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Fala galera, tudo bem com vocês? Essa música se chama Asa Branca. Ela foi composta por Luiz Gonzaga na década de 40. Sim, ela é um símbolo do sertão nordestino. E hoje nós vamos conversar sobre vegetação. E vegetação, é claro que eu tenho que falar lá do meu sertão, né? Eu vou falar entre muitos outros biomas, mas o sertão é mágico, tá? Então, a nossa aula de hoje é sobre vegetação. Vamos lá, então. Gente, primeiro de tudo, que o Brasil, todo mundo sabe, a gente já estudou lá em geografia que o Brasil é um país continental pelo seu tamanho. E pelo tamanho que tem o Brasil, é claro que tem uma biodiversidade imensa. Primeiro, professora, buguei, o que é biodiversidade? Bio significa vida. Então, quando vocês verem uma palavra que tem esse bio na frente, significa que é vida, tá? Então, por exemplo, biologia, o estudo da vida, né? Biodiversidade, a vida, a diversidade, a variedade de vida. Tá certo? Vamos seguir então. Então, é importante que eu saiba que no Brasil, devido a esse tamanho todo que ele tem muitos biomas. Ou seja, tem muitos ecossistemas, muitos tipos de vegetação. E que cada região carrega em si o seu próprio bioma. E os biomas aqui do Brasil, do mundo inteiro, eles são influenciados devido ao clima, devido à altitude, devido ao solo, à temperatura, as questões de índice pluviométrico, que são as chuvas. Enfim, tem muitas situações aí que contribuem para as características dos biomas, certo? Então, hoje a gente vai falar de alguns biomas aqui do Brasil. Claro que o Brasil tem muitos, né? A gente vai falar só de alguns. Então, eu trouxe esse mapa aí dos biomas que tem em maior quantidade aqui no Brasil, tá? Então, como vocês estão vendo aí, ó, nós temos aí, ó, o bioma da Amazônia, né? Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e os Pampas aí. Então, vamos pela cor. A Amazônia, como vocês estão vendo, tá aqui, ó, no extremo norte do país,
certo? Pega aí os estados da região norte e um pouco do estado do Mato Grosso e do Maranhão, aí da região nordeste no Maranhão, né? E o nortão do Mato Grosso, que é centro-oeste, certo? Então a caatinga está nesse verde aqui, ó, no nordeste. Deixa eu sinalizar aqui para vocês, está aqui ele. E esse verde aí da caatinga, que tá no nordeste, também é o maior bioma do nordeste, certo? Então nós temos aí o cerrado em verde claro, temos a Mata Atlântica, que é todo o amarelo que tá aí no mapa, e temos aí os pampas, que é a parte laranja que está no extremo sul do país. Temos também em vermelho o Pantanal Mato Grossense, que pega aí o oeste do estado, da região centro-oeste, certo? Mas, lembrem-se, tanto a Amazônia quanto o Pantanal, a Mata Atlântica e também os Pampas, que fazem fronteira com outros países, também pegam um pouco desses outros países, certo? Então, esses biomas, essas vegetações não se limita à linha de fronteira entre um país e outro. Então, vamos começar aí pelos pampas. O que são os pampas? Bom, como vocês estão vendo aí na imagem, eu vou aproveitar para aumentar aí a imagem, para que vocês vejam. Bom, os pampas, ele é característico aqui do sul do país, do extremo sul do país, né? Tem um pouco também no extremo norte do país, lá em Roraima. E se vocês observarem, ele é característico assim, ó, de vegetação rasteira. Para quê? Ele é ideal para a criação de gado, essas coisas, né? Pecuária. E ele tem essa característica, gente, devido ao clima, né? Então, como a maior parte do tempo no extremo sul do país é frio, então as plantas se adaptam a essa característica climática, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, que a vegetação é de pequeno porte por conta do clima, que é ameno. Essa palavra ameno significa agradável, baixo, tá? Então, vamos pro próximo. Próximo aí é a Mata Atlântica, como vocês estão vendo, eu vou ampliar aqui a imagem. Ah, professora, eu já estive numa Mata Atlântica. Claro, aqui em São José, nossa escola está localizada aqui na cidade de São José, estado de Santa Catarina. E nós temos aí o bioma de Mata Atlântica ainda presente aqui na nossa cidade. É possível a gente ver quando a gente anda ali pela Avenida das Torres, quando a gente vai no Parque dos Sabiás, certo? Então, é uma vegetação que está ainda bem presente aqui na nossa cidade. Tomara que continue assim, né? E é uma floresta tropical, ou seja, está entre os trópicos, lembrando as linhas, os paralelos, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Então, essa floresta está localizada entre os trópicos, certo? E é uma vegetação extremamente diversificada. Eu vou voltar lá no mapa para que vocês vejam aí que essa vegetação de Mata Atlântica, que é a parte amarela aí do mapa de vocês, leva esse nome, Mata Atlântica. Ou seja, leva esse nome porque está ali próximo ao Oceano Atlântico e recebe toda a influência do Oceano Atlântico, certo? Então, o Oceano Atlântico, ele está aqui no nosso mapa, ó. Ele está aqui, nessa partezinha aqui, ó, no litoral, certo? Então, se o Oceano Atlântico está aí, ela claramente, como está próxima do Oceano Atlântico, ela recebe aí as influências do oceano, certo? Vou apagar aqui e vamos lá para outro slide. Temos aí o Pantanal. Vou voltar lá no mapa para a gente localizar onde está o Pantanal. O Pantanal está aqui, ó, no extremo, nessa parte vermelha aí do mapa, no extremo oeste da região centro-oeste, tá?
Então, o que é o Pantanal, professor? O Pantanal é a maior planície inundável, certo? E ela ocupa aí os estados da região Centro-Oeste, que é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, mas ela não se limita apenas aqui ao Brasil. Então, ela também, essa planície também está lá nos países que fazem fronteira com o Brasil, tá certo? É uma planície, ou seja, tem a época das cheias e tem a época das secas, né? Então, essas piscinas inundáveis, essa água fica inundável apenas no período das chuvas. Quando é no período das secas, no período que não chove muito, aí essas lagoas que se formam aí diminuem de água, né? A água diminui, certo? Temos aí o Cerrado, vou voltar lá no mapa para vocês verem aí o Cerrado. O Cerrado é essa parte que está em verde clara no mapa de vocês. Está em verde claro, como vocês estão vendo, é um bioma bem grande e é um bioma que, assim como os outros, também é de bastante preocupação. Ele está no meio do país e ele favorece a criação de gado, né? Então, é um bioma bem ameaçado também, não apenas pela pecuária, mas também pela substituição dessa mata nativa pela agricultura. Além disso, ainda sofre demais com a questão das queimadas, né? Que tem uma época do ano aí que as queimadas vêm, como ela apresenta uma vegetação rasteira, baixinha e rasteira, favorece que quando não está chovendo, quando não está no período das chuvas, essa vegetação fica sequinha e aí pode acontecer, pode ocasionar os incêndios, certo? Então, é uma vegetação que sofre muito. Percebam vocês, ó, a vegetação aí, as árvores são de médio porte, os troncos delas são retorcidos, tá? E é uma vegetação bem bacana. Eu vou voltar de novo lá no mapa para vocês verem a extensão que ela toma. Ela toma desde lá do extremo norte do estado do Maranhão. Vou sinalizar para vocês aqui, ó. Desde aqui até aqui, ó. E aqui, certo? Então, ela pega aí vários estados do país, né? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a minha caatinga. Gente, não é caatinga de sovaco não, tá? E a prof trouxe para vocês aí uma imagem que ela é uma imagem que diz claramente o que é o sertão, né? E o que é essa vegetação. E quando a prof diz que essa vegetação ela é mágica, é porque realmente algo fantástico acontece nela. Vocês estão vendo aí claramente são duas imagens. E são duas imagens do mesmo lugar. É o que acontece com a vegetação quando está no período das secas e quando está no período chuvoso, no período das chuvas, certo? No período da estiagem, que é o período que não chove, que dura ali cerca de 8, 9, 10, 11 meses até, já existiram secas tão terríveis que duraram aí 10 anos, né? Raquel de Queiroz conta num dos seus livros, que chama O 15, uma seca bem devastadora que teve lá no Nordeste, certo? E se vocês tiverem curiosidade, vocês podem estar lá pesquisando. E nessa imagem do lado, gente, olha só que engraçado. Essa imagem aqui mostra o período das chuvas. Olha o que aconteceu com o caminho. Ficou todo verdinho. E é isso que acontece na Caatinga. Basta os pequenos chuviscos, as pequenas chuvas, as primeiras chuvas ali do inverno para deixar a vegetação já assim verdinha. E esse daqui é no período das secas, certo? No período que está em estiagem, que não chove muito, certo? Então, a gente tem que ter bem na nossa cabeça que os biomas, eles sofrem influência do clima.
né? Então, as plantas, assim como os seres humanos, ao longo de milhões de anos, desenvolveram estratégias de sobreviver de acordo com cada bioma, certo? Assim são as plantas do Nordeste. Algumas delas guardam, armazenam água na sua raiz, outras armazenam água no seu tronco, outras liberam as folhas, ficam sequinhas, como essa imagem aqui, ó, fica sequinha para poder aguentar o período das secas, certo? Então, as árvores aí, nós temos muitas árvores lá no Nordeste, na Caatinga, temos aí no bioma Caatinga, ele é único no mundo, tá, gente? Ele não tem em nenhum outro lugar do mundo, somente no sertão nordestino. E esse bioma, ele não é diferente dos outros, ele também tem as suas próprias espécies vegetais e animais que vêm aí a se adaptar durante esse período de estiagem. Tá? Então, muitas plantas têm espinhos, outras não têm nem folhas, certo? Então, cada bioma tem a sua própria magia, a sua própria especificidade. E agora nós vamos falar aí um pouquinho da floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é a maior biodiversidade, a maior reserva de biodiversidade do mundo, certo? E ela também ocupa os maiores rios, o maior rio do mundo em volume e extensão de água, que é o Rio Amazonas, tá certo? Então, assim, ó, ampliar aqui a imagem para vocês, certo? E é lindo, né, gente? As árvores aí da região amazônica, né, da floresta amazônica, elas são de grande porte. Tem algumas delas que chegam até 80 metros de altura, tá? Então, assim, é como a prof falou, cada região, cada bioma tem o seu próprio jeito, a sua própria característica, a sua própria maneira de se apresentar e de responder a essas influências que recebe da natureza, certo? Então, só voltando as imagens para que vocês percebam aí quantos são diferentes umas das outras, né? O Pampa, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica. Agora, pessoal, nós vamos fazer um comparativo aí nesses mapas. Esse mapa aqui, a professora encontrou ele lá no site do IBGE, tá? Então, eu vou aumentar aqui para vocês compreenderem um pouquinho aí. Esse mapa de cima, ele é da década de 50, 60, né? Então, ele faz aí esse aparato. E observe aí a vegetação nativa. Quando a gente fala em vegetação nativa, é aquela vegetação natural, não é aquela que é plantada, certo? E observe aí da década de 80 até os anos 2000, certo? Eu vou botar, agora eu vou diminuir para que vocês observem aí as diferenças. Bom, quando a gente fala desse verde aí que tem no mapa, gente, é a floresta amazônica, tá? Então, são as florestas a floresta equatorial amazônica. Então, olha só, ela era assim, agora ela tá assim. E se a gente não tomar cuidado, vai piorar ainda mais a situação, né? A questão aí das queimadas, do extrativismo sem a preocupação com as futuras gerações, né? Sem se preocupar com a questão da sustentabilidade. Não é que seja proibido explorar os recursos naturais, mas é que seria interessante que nós todos usássemos esses recursos em nosso benefício, mas que pensássemos também na proteção deles, né? E antes da professora encerrar aqui a nossa aula, eu vou voltar aqui nesse mapa aqui, que este mapa, gente, ele é um mapa
que ele não pode sair da nossa cabeça, tá? Ele é o mapa dos biomas, ou seja, do conjunto de espécies animais e vegetais que vivem num único espaço, certo? Então, como vocês estão vendo aí, ó, além desses biomas que estão aí, outros biomas aqui no Brasil também existem. Existem aí as vegetações ribeirinhas, né? Tem aí as matas de restinga, de mangue. Nós temos lá no extremo norte também a mata de cocais. Então, nós temos outros biomas que não estão aparecendo aí nesse mapa. Será que é porque não existem? Não, eles existem. O que acontece é que esses aí são os que aparecem em maior abundância. Isso não significa dizer, gente, que esse mapa que está aí, toda essa parte que está pintada dele é realmente o que tem de recurso natural. Não é mais assim, tá? Então, assim, ó, para que vocês entendam o que a prof está falando, ó, aqui tem pampas, né? Vamos localizar aqui os pampas no mapa. Tá na parte laranja do mapa. Não é todo o extremo sul do Rio Grande do Sul que vai ter toda aquela área ali de pampas. Não. Os pampas já foram aí modificados para dar espaço às cidades, para dar espaço às ruas, às avenidas, né? Então, para dar lugar a plantações, enfim. Então, cada um desses biomas sofreu ao longo de muitos anos, desde o processo de descobrimento do Brasil, desde aquela época que esses biomas estão, ó, encolhendo. Só para vocês terem uma ideia, ó, vamos olhar a Mata Atlântica mais uma vez, que ela é a parte amarela do mapa. Então, esse mapa aí está retratando uma situação que era natural, ou seja, sem a influência humana. Porém, de toda essa área que está aí, que deveria estar aí, muita coisa já saiu, né? Muita coisa, muita vegetação já não existe mais ali. Por quê, professor? Influência dos seres humanos, né? Tudo na nossa vida tem um lado positivo e um lado negativo. E nós precisamos nos abrigar, as cidades precisam crescer, o desenvolvimento tecnológico, urbano, isso tudo vai se modificando ao longo dos anos e vai dando espaço a novos espaços urbanos, comprometendo aí a vegetação nativa, né? Então, se vocês observarem, ó, no Sudeste, que é a região mais industrializada do nosso país, que é a região Sudeste, tá aí os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Esses estados aí, ó, tem boa parte deles era para ser Mata Atlântica. Mas, por outro lado, são os estados que têm as maiores cidades do país. Então, essa vegetação não tem como estar totalmente na sua íntegra, totalmente preservada. Então, só para vocês terem uma ideia, atualmente, na Mata Atlântica, desde a época do descobrimento, nós temos apenas 7% da vegetação nativa. Quando eu comecei a dar aulas, há 19 anos atrás, eram 12% da mata nativa, né? Agora, eu já estou tendo que atualizar os meus dados. Então, apenas 7% da área nativa de Mata Atlântica é preservada atualmente, tá certo? Então, aqui nós encerramos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se você gostou, dá um curtir lá no coração do Clipe Escola para sua professora saber que você está acompanhando as nossas aulas. Ó, um beijo no coração, tá? Estou morrendo de saudade de vocês.